Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer, um vídeo de história onde a gente vai falar sobre Sócrates. Nesse cenário, pessoal, onde a gente vai falar sobre Sócrates, a gente vai passar primeiro pela história e depois a gente vai fazer aquele react gostoso que vocês tanto gostam, dos melhores momentos aqui no canal, tá? Para isso eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, a gente vai falar um pouco sobre a carreira. Para além de tudo, Sócrates foi um grandíssimo jogador, mas que quebrou alguns padrões logo no começo de carreira. Tá? Vamos fazer uma passagem geral. Ele inicia sua carreira no Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão, vai para o Corinthians, Fiorentina, né? Depois da Fiorentina vai para o Flamengo, onde fica 85, 87, até 87, depois Santos, 88, 89, até que ele volta para encerrar a carreira no Botafogo de Ribeirão em 89, tá? Passou pela seleção brasileira de 79 até a Copa do Mundo de 86. O Sócrates participou diretamente do ciclo de 82 e também do ciclo de 86. Então a gente está falando da época onde o Brasil jogou uma maneira de futebol muito vistosa de se ver, mas que não alcançou grandes resultados. Era ela Tele ali da seleção brasileira, tá? Então, nesse cenário que a gente está analisando a carreira dele, né, é necessário te levantar alguns pontos. No Botafogo de Ribeirão Preto, ele se envolveu em tese na primeira polêmica. E o que eu estou chamando de primeira polêmica? Sócrates ele era conhecido como doutor por conta de ter cursado medicina. Então, no começo de carreira, ele estava cursando medicina ainda em Ribeirão Preto. Quando ele cursa medicina, por vezes, grande parte das vezes, ele faltava nos treinos para ir para o curso. Tá? E aí os treinadores não gostavam muito, né? Inclusive um treinador especificamente não gostava muito, e acabou pensando na possibilidade de barrar o Sócrates, mas o talento do cara era tão grande que ele acaba não barrando, e aí quando o Sócrates conclui o curso, aí ele começa a dedicar exclusivamente ao futebol, por isso conhecido como doutor. Sócrates passa a ter essa primeira polêmica, mas uma polêmica em tese positiva, né? Que hoje em dia a gente acaba não vendo muito, né, mas que a gente acaba colocando como um cenário de discussão no futebol, que é justamente a necessidade do estudo, a necessidade de uma organização para além da vida do futebol para uma carreira de um atleta. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para além desse período, a gente está falando de um período de 72 até 89, né, o período de carreira dele, a gente está falando basicamente no período de ditadura do Brasil. Né? Então, o Sócrates foi politicamente muito engajado nessa época. A gente tem o movimento da democracia corintiana, né, especificamente ali, e também o engajamento político nas diretas. Então, assim, são momentos da carreira do Sócrates que vão passar para além do campo. Então, de fato, ele foi um jogador muito importante. De fato, ele foi um jogador que colaborou muito para uma geração de seleção brasileira e de Corinthians de forma muito acentuada, mas para além disso, a gente tem uma contribuição muito grande social desse cara, o que diferencia ele da maioria dos jogadores, sem sombra de dúvida. Tá? Assim como eu gosto de fazer, a gente vai pegar um vídeo, vocês já sabem, né, do futebol nacional e vai reagir aos melhores momentos do Sócrates na tela para vocês. Tá? Para fazer esse react, a gente vai seguir esse roteirinho aí que está embaixo do meu vídeo aqui. A gente vai falar sobre a análise do Sócrates, mas partindo dos pontos de competências essenciais. Tá? E aí eu vou fazer aquele display todo que vocês já estão mais do que acostumados, que é o seguinte. Quando a gente for analisar um jogador ou uma equipe, a gente não pode analisar as ações de forma técnico, tático, físico, psicológico. Tá? Por que a gente não pode fazer essa análise? Porque você não tem como desassociar uma coisa da outra. Como você não tem como desassociar, não faz sentido analisar dessa forma. Tá? Então, isso é um ponto. Segundo, as ações pertencem ao jogo. Então, toda ação que você está vendo aí que o Sócrates vai fazer, ela pertence diretamente ao jogo. Você não pode atribuir partes, pertencer a uma parte ou não, ela pertence ao jogo e somente ao jogo. Tá? Então, ponto 1. Nesse ponto que a gente está colocando, como que a gente vai fazer para analisar as competências essenciais que vão estar de presente, o nível de habilidade, essas coisas? A gente vai estar observando sobre diferentes ângulos a mesma ação. Então, a ação que a gente está vendo na tela, a gente pode analisar por diferentes ângulos. O passe que o Sócrates dá, a gente pode analisar
pela relação com a bola, a gente pode analisar pela estruturação do espaço, a gente pode analisar pela comunicação na ação. Então são formas de se observar a mesma ação. Percebam que a ação pertence ao jogo e a gente vai olhar de 3 maneiras diferentes para essa mesma ação. Tá? É bom sempre colocar isso para a gente poder organizar as ideias aqui no canal, que é sempre fundamental. Tá? E, pessoal, lembrando, se inscrevam também no Futebol Nacional também, tem uns conteúdos ali, assim, uns highlights fantásticos ali no canal dos caras. Tá? Olhando para o Sócrates aí, começando pela relação com a bola. É obviamente um jogador que tinha uma excelente relação com a bola. As ações aí, a comemoração dele, né, marcante, mas as ações principalmente de passe e de finalização vão dar esse destaque de uma excelente relação com a bola, além do domínio, obviamente. Ele era um jogador de poucos toques na bola, mas de toques que eram fundamentais. Então, assim, você não vai ver grandes jogadas plásticas, mas você vai conseguir ver jogadas que, apesar de uma simplicidade, ou seja, não ter uma estética, por exemplo, comparando com o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, mas nessa simplicidade do toque de calcanhar, nessa simplicidade do passe de primeira, nessa simplicidade de conseguir encontrar o melhor companheiro posicionado, né, ou, por exemplo, fazer esse avanço da equipe com um passe de calcanhar, romper uma linha defensiva com um passe de calcanhar, nessa simplicidade da ação, tinha uma beleza fundamental ali, né? E tinha uma excelente relação com a bola. Ou seja, eu não preciso fazer grandes movimentos ou grandes situações para que eu consiga observar uma excelente relação com a bola. Eu posso observar essa excelente relação com a bola nos pequenos detalhes, nas ações mais simples. É claro, se o cara tem uma habilidade muito grande, também é um nível de relação com a bola e uma habilidade relacionada a isso muito grande, como é o caso do Ronaldinho Gaúcho, que a gente sempre cita aqui, mas Neymar, o próprio Messi, outros jogadores que têm uma outra característica. Nessas ações que são, em teses, mais simples, no sentido de menos firula e mais ação, você acaba tendo também uma demonstração de uma excelente relação com a bola. Tá? Você não tem só uma excelente relação com a bola quando você faz algo... Nossa, esse calcanhar foi fantástico. Você não tem só uma excelente relação com a bola quando você faz algo que é exclusivamente estético. Né? Você tem uma excelente relação com a bola quando você resolve os problemas do jogo, e o Sócrates faz isso muito bem, muito bem. Tá? Ainda nesse cenário, vamos olhar a estruturação do espaço, o jogador que atuava diretamente na região central do campo, né? Em frente à área, e aí chegando um pouco mais à frente, pisando várias vezes na área. Tá? Um jogador que tinha uma leitura de jogo muito boa, um jogador que conseguia ter uma leitura de jogo muito boa. E aí qual é o grande ponto da gente observar essa leitura de jogo a partir da estruturação do espaço? É você ter um posicionamento adequado em relação ao adversário. Então, se eu quero fazer... Sacanagem com o goleiro. Se eu quero fazer uma ação onde eu vou ter poucos toques na bola, eu posso me dispor a estar um pouco mais próximo do meu adversário, eu posso me dispor a buscar uma relação de ter um pouco mais de contato com ele para conseguir isso, mas eu preciso adequar essa relação, por exemplo, na finalização, onde na finalização eu vou ter que ter uma distância boa em relação ao meu adversário, eu vou ter que buscar ter uma condição onde eu não sofra tanta pressão diretamente ou não tenho um adversário de oposição direta. Sócrates, por exemplo, é um cara que infiltrava muito ali na área, né, como agora aconteceu, e nesse cenário você acaba tendo que ter uma distância em relação ao adversário justamente para que você consiga finalizar bem, além de uma vantagem posicional, e aí de novo, em relação com a bola, uma vantagem posicional grande. Tá? Quando a gente está falando dos passes, a gente vai ter de fato uma marcação-pressão, mas justamente pela simplicidade da ação, você consegue ser rápido. Né? Você consegue fazer essa ação mesmo sob pressão com uma certa rapidez. Conseguindo fazer essa ação com pressão com rapidez, você consegue também fazer com que a sua ação seja efetiva, justamente pela leitura de tempo e espaço que você está tendo naquele momento. Quando a gente for olhar a comunicação na ação, é justamente o processo de interação com os companheiros, e aí, para um cara que era um cara
de muita assistência e de muita chegada na área, é óbvio que é uma excelente comunicação na ação com os companheiros. E também, para além de tudo isso, para além de todos esses pontos levantados, essa capacidade de leitura do adversário também demonstra uma facilidade nessa comunicação na ação, seja para melhorar ou potencializar a minha equipe, ou também para dificultar as ações de defesa da equipe adversária. Tá? Então a gente está olhando para um jogador muito completo, um jogador com uma capacidade muito grande de leitura de jogo e muito inteligente jogando bola. Tá? Quando a gente fala muito inteligente, são aqueles jogadores que solucionam as demandas do jogo. Então, é um jogador que tinha capacidade de leitura muito boa e de solucionar cada problema que aparecia dentro do jogo, justamente de maneira simples, mas muito eficaz. Então, fica aí essa reflexão sobre o estilo de jogo do Sócrates, que pode não ser o melhor estilo para highlights, né? Apesar de ter grandes momentos, obviamente, durante a carreira toda dele, mas é um jogador que, é claro, a gente precisa valorizar, porque é um jogador que soluciona o problema dentro de campo, com uma maestria muito grande, com uma leitura e uma inteligência muito grande de jogo, como é o caso dele. Beleza? Gostaram do vídeo? Por favor, se inscreva no canal e também ative o sininho para receber todas as notificações. Além disso, gostou pra caramba desse vídeo especificamente? Então, também peço que você curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pela carinho e pela audiência e até a próxima. Valeu!